Carlos Tourinho de Abreu é o autor de Tabua. Amante da língua portuguesa, Carlos vem para falar de literatura e da sua relação com as terras áridas do interior baiano. O Arte e Letra volta já. Olá, Carlos, obrigada por sua presença. O prazer é todo meu. Viemos de Luxemburgo nos últimos dias. Sabendo. Direto para São Paulo, isso é um grande prazer. Que bom. Carlos, você é de Salvador, né? Você nasceu lá, passou a sua infância, a sua adolescência e hoje você está morando em Luxemburgo. Você trabalha lá, sente muita falta do Brasil. Como é que foi sua adaptação a Luxemburgo? Eu sinto muita falta do Brasil. Eu sinto falta do calor humano que tem no Brasil, das pessoas, de falar o português brasileiro, que apesar de termos muitos portugueses lá em Luxemburgo, eu acho que o português do Brasil tem uma sonoridade diferente e tal. Ainda mais você que é baiano, Baiano, né? A tem sonoridade aquela... é maior ainda, né? Exatamente. Há muitos portugueses em Luxemburgo? Muitos. É a colônia, a maior colônia que vive em Luxemburgo. Então, você vai em qualquer lugar, você encontra um português e pode falar a língua portuguesa, mas com aquele sotaque, né? O sotaque lusitano. Quer dizer, nós dizemos que os portugueses é que têm sotaque, né? Eles que nos ensinaram. Eles dizem que a gente canta o português. Eu acho que está certo, né? O nosso é o português cantado. Exatamente. Né? Carlos, no livro você mostra uma familiaridade muito grande com os problemas do Nordeste brasileiro. Exatamente. Né? Isso é fruto das suas leituras, pesquisas, ou ainda é do seu conhecimento por ter morado, né, por ser de Salvador e ter morado por lá? Não, certamente não é através... Isso é uma vivência pessoal. Eu, desde pequeno, eu frequento... A minha mãe, ela é do interior da Bahia. Ela migrou para Salvador muito cedo, mas ela é de Piritiba e Lajeado do Tabocal, a cidade que é abordada, cenário, exato, né, do seu livro. Em Tabu, ela realmente existe. Eu já estive lá muitas vezes, eu fui praticamente criado lá, entendeu? E eu vi esse povo sofrendo dessa forma com meus próprios olhos, entendeu? Eu conheço pessoas até hoje, eu entro em contato com eles. E o Brasil continua, apesar do livro se passar nos anos 80, o Brasil continua com sérios problemas principalmente sociais, lá pelo Nordeste. Principalmente, né? No Nordeste. E nós vamos abordar isso novamente, eu quero ouvir você. Você escreveu o livro em Luxemburgo, né? Você já estava lá quando você escreveu. Na verdade, eu comecei a escrever esse livro na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Porque eu acabei tendo um contato profissional lá, através da minha esposa e tal. Nós ficamos lá em Princeton por 3 meses. E como eu estava entre um gap de um emprego para outro, porque infelizmente a gente não pode viver de literatura ainda, né? Infelizmente. Só os grandes. Só os grandes. Quem sabe um dia. Então eu fui para Princeton e eu peguei esse projeto, que era um projeto que já tinha em mente há muito tempo. Esse não é o meu primeiro livro. Esse é o segundo livro escrito, né? É o primeiro publicado, na verdade, mas é o segundo escrito. E eu, na Universidade de Princeton, no laboratório, na biblioteca de psicologia, eu comecei a escrever esse livro e terminei na Universidade de Oxford. Mas olha... É engraçado isso, né? Nas duas grandes, assim, porque a minha esposa, ela fez um postdoc em Oxford, eu também segui nos outros 6 meses, né? Porque a gente já começou a fazer o projeto junto. Eu trabalho na Universidade de Luxemburgo, né? E nesse meio tempo em Oxford eu terminei o livro, antes de começar o projeto. Né? Olha, que bom. Quer dizer, você intercalou, foi um pouquinho Exato. em cada lugar. Mas eu estava presencialmente nesse lugar, mas a minha cabeça estava 100% no sertão da Bahia. Da Bahia e por aí vai, né? No decorrer da história. Vivendo esses problemas. O seu personagem narrador é muito simpático, o Aguinaldo da Silva Santos, né? Exatamente. Que é mais conhecido por Guina, isso. Nascido e criado em Lajeado do Tabocal, exatamente. Né? Lá no centro-sul da Bahia, que existe, né? Como você disse. Agora eu te pergunto, o que há de autobiográfico
nesse personagem, hein? O Guina, na verdade, ele não tem muito de autobiográfico, assim. Eu acho que eu me inspirei muito em vários Guinas que existem em Lajeado mesmo, vivem entendeu? por lá. Inclusive amigos pessoais, assim, que têm uma vida muito dura, entendeu? A vida parecida, o começo de vida dele nos anos 80 foi muito parecido, entendeu? Com o de Guina. Ele não seguiu em frente no decorrer da história, eles continuam lá, mas esse menino, Guina, ele foi inspirado em várias pessoas. Os meus personagens, eles nunca são 100% fidedignos a uma pessoa. Assim, você colhe características e de transformam vários, em uma pessoa, digamos assim. E põe no personagem. Isso é criação, né? Exatamente. Do jeito que você quer o personagem, né? Que bom. Você deixar claro que os nomes e os lugares são fictícios, não é? Mas o trabalho é um retrato de muitas das cidades do Nordeste brasileiro. Exatamente. Você acha que a situação dessas cidades, era aí que eu queria o seu comentário, que a situação dessas cidades do Nordeste mudou muito da época que você produziu o livro, que você relata, né, que é de 1980 até agora? Esse foi, para mim, a grande crítica social desse livro, é essa. Eu escrevi ele como se fosse nos anos 80, para que o leitor hoje, ele tenha a sensação que ele está lendo hoje. Mas é essa sensação que eu tive também. Porque não mudou muita coisa no âmbito social nesses interiores da Bahia, do Nordeste. É triste de constatar, eu acho né? triste, eu acho que isso é um alerta. A Bahia hoje ela tem vivido uma seca, e o Nordeste, obviamente, uma seca histórica, entendeu? E o poder público, eu acho que fecha os olhos para isso, entendeu? Fecha os olhos 100% para essas pessoas que estão lá esquecidas. Tem essas medidas assistenciais, tipo bolsas e mais bolsas, entendeu? Mas eu acho que o principal você pode notar até nas grandes cidades. Quando eu estava vindo hoje para aqui em São Paulo, essas pessoas que têm essas privações lá no interior da Bahia e do Grande Nordeste, elas estão aqui, muitas delas estão aqui nos viadutos, e eu via com meus próprios olhos, e você hoje que está assistindo esse programa, você pode ver com seus próprios olhos, basta você pegar o seu carro e sair pela cidade e ver que essas pessoas não têm oportunidades lá, elas vão migrar para Salvador primeiro, que quem sabe foi eu tentei colocar a história de Guina muito, e elas terminam em São Paulo, entendeu? Ou no Rio de Janeiro, Ou no Rio de Janeiro, nos grandes centros do Brasil. Mas e a parte rural lá da Bahia? É a mesma coisa ou isso só acontece nas pequenas cidades? A seca está sempre assombrando essas pessoas, entendeu? Então, se não tem o que colher, não tem emprego para essas pessoas. Essas pessoas ficam vivendo de assistência, de assistencialismo. Aí é ruim. Você começa o seu livro, a narrativa, né, lá pelos anos 80 e vem até os dias de hoje. Esse olhar crítico, né, que você está mostrando, que não mudou muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, você usa de muitos termos regionalistas, né, que nos mostra esse seu conhecimento da região do Nordeste. Como é que você tem esse desembaraço assim, com o vocabulário próprio da região? Você conviveu, foi da convivência com esse pessoal interiorano? Exatamente. Como eu te disse, eu muito ia em Lajeado do Tabocal, né? E nas cidades satélites lá, como Maracás, Itiruçu. E minha mãe é de Piritiba. Sua mãe outro interior da Bahia. Então, sempre que eu ia lá, eu via, e às vezes eu terminava falando do mesmo jeito lá que eles falam. Tem aquela forma bem peculiar de se falar, entendeu? A forma do sertanejo mesmo, da pessoa do interior. E eu acho bonito, eu acho uma identidade cultural muito grande, entendeu? E aí eu trouxe para o livro, ele está em itálico, mas eu transpus o que eles falam, né? O que eles... E você dá uma guinada depois na história, porque tem uma dinâmica muito grande, né? O Guina vem para São Paulo. Exatamente. E faz acaba tendo uma vida diferenciada. E você se inspirou no quê? Parece um thriller, né? Ele começa como um romance, uma história regionalista, mas depois ele vai para a ficção total, assim. Como é que você criou isso? Bom, eu sou fã de carteirinha de filme, né? De filme, pode ser de Hollywood, pode ser filme mais cult, né? Mas eu gosto muito da dinâmica de filme. Eu gosto que o livro ele corra e o leitor queira saber o próximo capítulo, entendeu?
que ele não queira parar. Eu tive até boas críticas de amigos meus, entendeu? Ele falou assim, pô, eu não consegui sentar. Mas você começa a ler, eu tive essa sensação também. Uhum. Eu queria saber o que ia acontecer na sequência. Uhum. Não dava para parar a leitura. Exato, aí eu tento mesclar isso para que não seja também um livro 100% pesado de uma crítica social grande. Parece até que você está lendo um artigo Não, aí ele fica... faz a crítica, mas também tem a ficção, tem o entretenimento. Uhum. Né? Ótimo. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Carlos Tourinho de Abreu revela mais da sua escrita. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com Carlos Tourinho de Abreu, autor de Tabua. Carlos, a história de Guina, que é cheia, né, de reviravoltas, como nós estávamos falando, desde a infância, lá no interior, marcado pela pobreza, não é? Vivendo lá de uma forma bem sofrida, não é? Mas ele vai depois para São Paulo, vem para São Paulo, depois vai para os Estados Unidos e passa a ter uma vida mais confortável, né? O que isso significa? É a saga do brasileiro, né, que está sempre com esperança de melhorar, de mudar de vida. Tem alguma coisa assim dessa mensagem no seu livro? De certa forma, sim, mas essa nova história de Guina, a partir do momento que ele sai de Lajedo do Tabocal por uma tragédia, ela se torna ilusoriamente uma história, uma nova fase de prosperidade, mas ela, na verdade, não é, porque tem uma coisa muito forte por trás disso, entendeu? Tem uma coisa muito grave. Inclusive, antes de vir para São Paulo, ele passa pela Serra Pelada, que ele tem uma... Nossa, naquela velha Serra Pelada dos anos 80, que era um formigueiro humano, né? Aquilo você descreve com uma riqueza de detalhes. Eu nunca fui à Serra Pelada, mas eu pesquisei muito com documentários, com textos, relatos de pessoas que era um formigueiro humano mesmo, né? Inclusive o Marcelo Tais, ele falava algumas coisas, que ele foi como repórter Varela lá, com o Fernando Meirelles na câmera, e eu me lembro muito bem. Inclusive tem uma coisa que ele falou, que eu coloquei no livro, basta ler que vocês provavelmente identificam. Dá para identificar, sem dúvida. Você mostra uma contradição muito grande entre a opulência, né, dos coronéis lá na Bahia e a situação dos pobres, da pobreza, né, da cidade. Essa situação ainda afeta as cidades baianas? Sim, principalmente as cidades pequenas, interioranas? Eu acho que o coronel hoje da Bahia, ele não é aquele coronel caricata que se via antigamente, nos anos 80, e como é o personagem que eu faço aqui. Inclusive, esse personagem, ele é uma soma de várias pessoas que eu conheci também, entendeu? Mas ninguém especial, vamos dizer assim. Mas ainda existem, eles são os que lucram, entendeu, nesse jogo, como qualquer capitalista do Brasil. A fazenda, digamos assim, eu tenho um exemplo muito clássico sobre isso, porque o europeu, quando ele diz que eu sou um fazendeiro, ele põe a mão na massa, ele não tem empregado, né? Ele tem no máximo o filho dele, entendeu? Então a família da minha esposa é uma família que é de fazendeiros, vamos dizer assim, no passado, e eles literalmente põem a mão na massa. E o brasileiro, o fazendeiro brasileiro, ele é o administrador, ele não sabe como exato, tirar leite da vaca, vamos dizer assim, entendeu? Então eles põem todas essas pessoas assim com salários péssimos e infelizmente é o que acontece. O trabalho na Europa, normalmente agrícola, é todo mecanizado, não é? Exatamente. Exatamente. Eles tiram de um espaço muito menor uma produção muito grande. Eles têm que ter produtividade porque, primeiro, as coisas a mão de obra é muito cara na Europa. O espaço não é tão largo como o nosso. Exato, tem menos pasto, aqui é uma imensidão, né, de terra. E isso mostra que, por que esses salários são caros? Porque o governo se importa e põe com que o salário mínimo de Luxemburgo seja 1.500 euros. Qual é o salário mínimo do Brasil? R$630. O que é que se dá para fazer com isso? É diferente, né? Bem diferente. O povo brasileiro, na minha opinião,
tem que acordar e lutar pelos seus direitos, assim como o europeu já fez no passado, entendeu? O Guina me encantou muito, né? Esse personagem nordestino que vive as situações em que interesses políticos, troca de favores, a ambição desmedida, né, dos coronéis, oprimem essa classe popular. O Guina tinha consciência disso como personagem ou não? Ele vivia porque era a vida comum daquela época. Infelizmente é isso. O Guina é um caboclo típico do... Que ele era, inclusive, analfabeto, né? Exatamente. Já eu falei moço. caboclo porque lá falam caboclo. Eu sou caboclo, não é caboclo, entendeu? É caboclo. É mais um daqueles jargões, Termos, né? Exato. Então, ele não tinha ideia, ele simplesmente nasceu numa família de vários filhos, entendeu? Que era assim mesmo. A mãe índia, o pai branco, o pai sumiu, vamos dizer assim, né? Ele tinha mais só a mãe, né? Exatamente. E aí tem uma tragédia horrível na vida dele, que é típica de vários brasileiros, entendeu? Só que não sai no noticiário isso. Para quê, não é? Entendeu? Não há necessidade. Não interessa mostrar o feio, né? A trama, que é bastante dinâmica, como nós já vimos, vai do interior baiano para São Paulo, para os Estados Unidos. Você fez um plano para desenvolver essa história ou ela foi assim, ela que foi te levando? A história que foi te levando? É bem interessante isso, porque você tem sempre o final na cabeça, né? O começo e o final. Mas no meio, eu acho que a história vai se levando, né? Eu não tenho assim, eu não faço apesar de ser mestre em finanças e economia, ser bem pragmático na minha profissão. Na literatura você não literatura planeja. eu deixo, lá. Aberto. Eu vou tocar em alguns tópicos interessantes, Você cria uma situação, aí, uma sociedade dos assassinos ateus, não é? Exatamente. E que o Guina está na ponta, né, da chave toda ali. Ele tem uma influência muito grande disso. Está sendo procurado por alguém. E ele cai, digamos, de paraquedas nessa... Ele não tinha nem ideia do que acontecia, não é? Ele cai de paraquedas nessa associação, mal sabia que ele tinha algo a ver com isso. Por e é uma ali? associação que vem do sul europeu, no momento das migrações, é uma coisa bem... Você fez uma mistura completamente boa criada. Eu não sou da ordem dos assassinos. Por que é que você criou, no meio de todos esses personagens, um personagem que me chamou mais atenção, que é o seu Fran? O seu Fran... Ele era o filho de um dos coronéis, né? Mas ele era tão diferenciado dos demais. Exato. Talvez seu Fran, como eu disse anteriormente, nenhum personagem é 100% uma pessoa que você conheceu. Mas seu Fran, eu acho que ele tem muito, mas muito do meu pai, que já é falecido. Ele que era essa pessoa que assistia esse povo de Lajeado do Tabocal, que eu via, entendeu? E foi nele que você se inspirou. Exatamente, ele era muito querido em Lajeado do Tabocal. Ele tinha mais consciência, né, de quem eram eles, os coronéis, a família dos coronéis, e quem era esse povo. E ele era muito generoso. Exatamente. O personagem em si do seu Fran, a história não tem nada a ver com a realidade que eu vivi lá. É completamente uma ficção, 100% esse livro. Mas o seu Fran, pelo menos os exemplos eu tentei trazer para o Franco Torinho, e o nome do meu pai é Francisco, né? Entendeu? Entendeu? É Franco Mourinho o nome dele, né? Franco Mourinho. Exato. Eu peguei todos os exemplos de honestidade, de amor ao próximo e coloquei nesse personagem do Franco. Que era uma coisa incomum, né? Naquela época, do lado dos coronéis. Existem as boas almas, eu acho que esse Franco Torinho são essas boas almas que ainda assistem esse povo que sofre. Porque o Estado não dá essa cobertura, né? Você sabe o que eu gostaria, Carlos? Que você mostrasse na sua leitura um trechinho do seu livro em que há, assim, essa fala típica, né, do interior baiano. Você faria a gentileza de ler para nós? Só um pedacinho, claro, para a gente comentar um pouco esse vocabulário próprio. Eu vou tentar pegar uma frase, ou um parágrafo trechinho, aqui, uma fala. Então tem aqui, uma pessoa falando, né? Seu Fran, ele tá aqui não. Olha, o senhor sabe que eu simpatizo muito com vossa pessoa. Para ser sincera, o único que se salva dos miseráveis dos Mourinho, né? Aí Mercedes falou desbocada, como sempre. Mas devo lhe aconselhar a não falar sobre esse assunto com o seu Milton, não. Ele fica pé da vida. O velho mereceu um tapa que tomou. Eu estava aqui para testemunhar com meus próprios olhos.
Olha. Tá vendo? O testemunhar e zóio, né? Eles pronunciam tudo fechado, né? Muda as Exato. vogais. É bem típico. Aí tem muito de aqui, lá. aí eu coloquei aqui itálico e às vezes tem a nota de rodapé aqui. Você põe sempre quando tem algum termo que não é muito comum da gente ouvir, né? Se bem que São Paulo, nós estamos com o ouvido bastante acostumado, né, com a fala nordestina, pela presença, né, de muitos baianos aqui em São Paulo. Sim, né? sim, tem muitos. Então, a gente sente, né? Não é não, né? É não. Não é não? Eles falam, primeiro eles afirmam, depois eles negam. Né? Exato. Você vai lá, vou não. Vou né? não. Primeiro ele fala vai, depois ele nega a ida, né? Carlos, você disse que esse aqui é o seu segundo livro, que você já escreveu um primeiro, Sim, né? sim. Sobre o que é esse É uma história primeiro? medieval, uma grande saga medieval, completamente diferente disso. Você não tem interesse em publicar? Eu tenho, mas agora não é a minha prioridade. A minha prioridade é tentar publicar o terceiro livro, que é Você recém-escrito está agora. trabalhando? Eu já terminei, terminou? ele não tem o título definido ainda. E sobre o que é? É uma grande história sobre... Também se passa uma parte dele no interior baiano. Agora, nesse outro que eu lhe falei, que minha mãe vem dele, entendeu? No Piritiba, que eu também conheço muito bem, porque eu já fui muito lá. E tenta fazer um paralelo entre a imigração europeia até o sertão da Bahia. E esse livro ele tem muitos insights assim, de histórias familiares, inclusive, porque eu sou descendente de europeus, entendeu? E eu tento criar uma história completamente brasileira e sul-europeia, vamos dizer assim. Fazendo essa mistura. A mistura de novo, que também tem grandes viagens e grandes as suas interações, criações, né? Conta para nós agora por que a escolha, né, dessa capa e por que tabua? Porque a tabua é uma planta, não é? Sim. E há uma dupla designação, que é taboa com O, Exato, e que é como se fala aqui, né? também. Por que é que você achou melhor, né, que o nome fosse Tabua? Né? Tabua é um lugar fictício que, na verdade, Guina tem como um lugar de resguardo, vamos dizer assim, um lugar que quando tudo vai mal para ele, ele vai para esse lugar, entendeu? Tá explicado. E ele fica lá, e esse lugar é cheio das plantas, Tabua. Agora me lembro. Tem um local que é todo plantado de tabua, quer dizer, é uma planta tem natural, lago, né? E quando ele está assim entristecido, ele vai para lá e fica apreciando o lago e as tabuas. E existe mesmo essa plantação lá? Existe muito, lá em Lajeado tem muitos lugares parecidos com esse, entendeu? Mas esse é mais um lugar imaginário, tipo o Recanto do Guina, né? O lugar que onde ele vai se reconfortar e toda a dor que ele sente se ameniza um pouco. Escute, e o seu livro, você pretende traduzir para o francês ou para uma das línguas oficiais de Luxemburgo? Eu estou aberto a propostas. É meio complicado, né, você fazer essa tradução, porque esse é o meu primeiro livro e a gente está tentando divulgar e tal. Mas existe a possibilidade. Eu seria imensamente feliz de poder fazer isso, até porque pelas pessoas que eu tenho contato lá na Europa, eles sempre me cobram, entendeu? Quando é que vai sair em inglês? Quando vai sair em francês ou alemão? Tente alguma editora lá, faça uma tradução. Eu estou aberto lá a propostas, tanto para traduzir Tabua, quanto para publicar o próximo livro, que ainda está sem nome, mas é uma história... E você sente que há interesse por histórias brasileiras lá? Lá sim. Há muitos autores brasileiros à venda lá traduzidos? Paulo Coelho é um fenômeno, né? Absolutamente. Ele está em qualquer prateleira que você vá. Além dele, eu não... acho que Jorge Amado ainda assim, né? O mestre Jorge Amado, que escrevia a Bahia tão bem, né? E eu acho que tem então, sim. Você tem que lutar para editar algum contato, inclusive eu posso deixar o meu site aqui, porque se alguém quiser entrar em contato, www.carlostourinhodeabreu.com.br ou então Carlos Tourinho de Abreu no Facebook, que eu estou lá muito ativo. Vai para o ar, então. Muito obrigada. Você quer agradecer? Eu agradeço imensamente a você, a toda a produção, eles foram fantásticos comigo, entendeu? E eu queria dedicar essa entrevista e esse livro a todos os baianos, os mais de 2 milhões de baianos e nordestinos que estão vivendo a pior seca dos últimos 30, 40 anos. Então, essa entrevista e esse livro é para vocês.
Esperamos que no próximo ano isso não ocorra novamente por lá, não é? Dedos cruzados. Sucesso para você. Muito obrigado. Hoje, no Arte e Letra, tivemos a presença de Carlos Tourinho de Abreu. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.